Olá, seja bem-vindo, você que está se ligando em mais um momento de reflexão, de aprendizado, mais um momento de estudo desta obra maravilhosa, Pensamento e Vida. Livro Palavra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Benfeitor Emmanuel. Nós estamos felizes por mais esta oportunidade de aprendizado em uma noite tão maravilhosa para as nossas reflexões, uma noite de paz, de harmonia e de confiança. Confiança no poder do nosso Pai, na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de todos os desafios que a humanidade está atravessando. Nosso Brasil, vários países em enfrentamentos graves, mas nem por isso podemos desanimar e confiar sempre. A providência divina está sempre nos amparando, nos auxiliando. E então, com essas lições que a doutrina espírita nos oferece, temos roteiro, temos as luzes que nós necessitamos para permanecer firmes, confiantes. Vamos fazer uma prece, elevando nossos pensamentos, elevando nossos sentimentos ao Pai, e a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Médico das almas. Senhor, nós aqui estamos, felizes, com muita esperança, nestas lições que a espiritualidade maior nos oferece, em Teu nome, para o nosso preparo espiritual, para o nosso engrandecimento moral. Te agradecemos, Senhor, por esta bênção, por esta luz. Te pedimos que nos ajude a guardar em nossos corações a essência de cada lição, de cada ensinamento, e que nós possamos nos tornar distribuidores das sementes de luz que recebemos desta lavoura divina. Divino amigo, que a Tua paz permaneça. Assim seja. E nós então iremos para o conteúdo que está nos arquivos do livro Pensamento e Vida, lição 17. Profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, contribuindo
construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. O administrador consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno em constante renúncia arrebata quem o contempla à glória do amor puro. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso da preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor
nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino e cognoscível que é Deus. Nessa província moral do devotamento sem lides, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Uma lição muito profunda, muito significativa, muito atual, porque nós estamos vendo em qualquer área de trabalho, o ser humano pode dignificar suas atitudes, suas ações, seu devotamento, muito além dos aspectos materiais. Vamos fazer uma reflexão do que Emmanuel está trazendo para nós sobre essa província moral do devotamento sem lindes. Os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo. Olha que interessante. Todos aqueles que desempenham uma função, uma atividade junto à sociedade, todos aqueles que abraçaram um segmento de atividades para beneficiar a população. Nem sempre nós percebemos neles as personalidades do passado que trazem consigo grandes compromissos pelos débitos adquiridos, em desvios dos recursos que a providência colocou em suas mãos. Nem sempre nós reconhecemos essas pessoas, porque eles hoje trazem
esse serviço espontâneo ao bem, essa dedicação, esse desinteresse pessoal, simplesmente preocupados, desejosos de favorecer o bem à sociedade, à população. E Emmanuel traz alguns exemplos. Sacerdotes de todas as religiões, artistas de todas as pátrias, inventores de todos os climas, artífices iluminados de todos os povos, e as grandes mães. Então Emmanuel faz essa retrospectiva de alguns posicionamentos da criatura aqui no plano físico, na presente existência, e que nós não percebemos. Nós não identificamos que no passado elas se comprometeram com as leis divinas. Mas olha que maravilha que Emmanuel traz. O que é a ação do bem quando nós estamos empenhados em oferecer o melhor de nós. Né? E então, Emmanuel diz: por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro. Olha que interessante. Porque o desejo de realizar o bem, o desinteresse pessoal, que está muito acima da remuneração financeira, cria um ambiente psíquico que permite à espiritualidade maior descer junto a essas personalidades de agora para favorecer o desempenho da missão em que eles abraçaram. E então Emmanuel diz: completo desprendimento de si mesma. Isso aí é aquele desinteresse pessoal. E então é o apostolado sublime da renúncia santificante, que atrai as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador. Mas vamos refletir em alguns pontos aqui também que nos ajuda muito a ter maior certeza da prática do bem. Olha, nessa anterior, pela fidelidade ao desempenho das obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado. Então, essa ligação que nós temos com os espíritos de luz, pelo desempenho dessas obrigações, desse dever que nós abraçamos. Mas ele tem que estar revestido pela abnegação. Né? Aquela abnegação que é o consentimento do coração, como nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
E então Emmanuel está mostrando para nós a nossa atitude mental, a nossa postura diante dessas tarefas, né? Um outro detalhe importante. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. Até aí, ele está somente sendo visto, somente sendo percebido no aspecto material, puramente transitório. Mas quando ele, como cientista, está mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança, é classificado por benfeitor. Percebemos a diferença? Como que, de um lado, temos o reconhecimento transitório aqui no plano físico. E, por outro lado, nós temos o mérito que acompanha o espírito no seu crescimento espiritual, na sua evolução, na sua ascensão. Né? Então, são colocações que Emmanuel traz para nós, que é muito importante nós refletirmos. A abnegação começa onde termina o dever. Esse aqui é um detalhe muito, muito importante. Quando temos abnegação diante dos compromissos assumidos, termina o dever e a abnegação se inicia. Porque nós cumprir com o dever, pura e simplesmente, é uma etapa. Mas quando nós, pela abnegação, pelo desinteresse, estamos criando um estado de alma enobrecido que favorece o contato com as esferas superiores. A gente lembra de uma oração de Chico Xavier, que, entre outras coisas, ele pede ao Senhor: Senhor, ensina-nos a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento e de amor. E então são ideias que nós precisamos de começar a refletir e analisar. Porque nós estamos aprendendo com a doutrina espírita a busca pela nossa iluminação, a busca pela transformação da personalidade antiga, viajando para o mundo de regeneração. E para chegarmos a esse objetivo da regeneração, temos que perceber cada detalhe do que se passa com a nossa intimidade, com os nossos sentimentos, com aquilo que estamos recebendo de orientação, de instrução, não só no aspecto da espiritualidade, porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós desenvolvemos no plano físico, quando estamos bem direcionados pelo desejo, nós vamos então
ganhar uma dimensão espiritual que vai favorecer a nossa receptividade. E é isso que nós, então, precisamos de procurar nos empenhar cada vez mais, para que no futuro nós possamos dar a nossa parcela de contribuição pela transformação da humanidade em si. Porque nós, influenciando o meio em que vivemos com o nosso exemplo, com a nossa dedicação, da nossa forma mais simples de agir, estaremos destacando o bem. Estaremos valorizando as mínimas coisas que o bem realiza em nome do amor maior, que é o amor do nosso Criador, com os exemplos que Jesus nos trouxe. E por aí, então, nós começamos a fazer a nossa parte nessa grande obra, porque Deus conta com cada um de nós na construção desta obra, não é? E então, para nós termos certeza qual é o nosso objetivo, qual é aquela área que está nos incentivando a nos melhorar, justamente a busca pelo homem integral, que nós vamos construindo gradativamente, paulatinamente, com confiança nas nossas forças, com fé em Deus, passando pelos desafios, pelas tribulações, mas sempre amparados por esse amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então fica aí as reflexões, a lição, e a gente convida a todos para rever a lição novamente. Existem detalhes que às vezes nós poderíamos ficar horas refletindo sobre isso. Mas alguns minutos a mais, a gente vai engrandecer ainda mais o conhecimento com essa lição, não é? E vamos então fazer uma prece de gratidão a esses trabalhadores da seara de Jesus. A Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre. Senhor, a nossa gratidão por mais esses momentos de aprendizado, de luz e de reflexão. Pedindo o teu amparo, a tua proteção para todos nós, para os nossos lares, para os nossos entes amados. Que a tua paz permaneça junto de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos mais um momento de reflexão do livro Pensamento e Vida. Lembrando que amanhã, sábado, 22 horas, teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Nos encontramos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe.